8h07 em Campos. Você ouve aqui pela Folha FM 98,3 o programa Folha no Ar, primeira edição. Hoje, o jornalista Luísio Abreu Barbosa, e estamos recebendo aqui o vereador Neném, empresário e vereador Neném. Entre outros assuntos, já falamos sobre a sua experiência lá com a Covid-19, né, onde ficou internado para tratamento, e para você que está chegando agora, a gente dá sequência nessa conversa. Aloysio. Vamos lá, Neném, você é empresário e é político, né? Você está no iniciativa privada e no poder público. Como é que você viu, enquanto empresário e enquanto público, a forma como o campus lidou com a pandemia? Aloysio, eu estou com 3 meses, estava com 3 meses, quase 3 meses de loja fechada. Eu tinha aproximadamente 25 funcionários desde que a loja fechou. Reabri 3 lojas, a do centro, na Pilinha, que eu tenho 2, e o Shopping Boulevard, né, ainda não foi aberto, mas tive que já demitir, dentro dessas 3 lojas, tive que diminuir meu quadro de funcionário, infelizmente, até para se adequar à realidade hoje de quadro de redução de carga horária, né? Você não pode ter muita gente dentro de loja, né? Enfim. Então, já demiti nessas 3 lojas, juntando as 3 lojas, já demiti 5 pessoas. Com previsão de mais 5, quando voltar o Shopping Boulevard, eu tenho previsão de mandar mais 5 pessoas embora para adequar à realidade. Infelizmente, é difícil a gente mandar uma pessoa embora. É caro para o empresário mandar embora, né? Nenhum empresário quer, porque você treinou, tem pessoas que estão há bastante tempo com você, você já tem um certo relacionamento, já conhece o modo de trabalho, então é ruim. Nenhum empresário, a última coisa que o empresário quer é mandar embora, mas precisamos adequar. Eu acho que nós, aqui em Campos, o governo do estado fez uma lambança muito grande, então, e tudo, a gente mora na cidade, então tudo cai em cima do prefeito e cai em cima do vereador. Ninguém quer saber se foi o governador que deixou de cumprir sua obrigação ou não. A gente mora na cidade e a cidade sente na obrigação do prefeito assumir essa responsabilidade. Então, o que o governador do estado do Rio de Janeiro fez foi, eu acho que tinha que ir para o tribunal de Haia, porque é crime contra a humanidade, é um crime hediondo, mas lógico que ele vai ter que, lógico que ele vai, né, poder se defender, mas o secretário já foi preso, né, todos os indícios comprovam a irregularidade, então não tenho dúvida que teve irregularidade, no meu ver, estou falando da minha interpretação, teve irregularidades e deixou o prefeito Rafael Diniz na mão. Mas Rafael, na Covid, fez um trabalho bacana. Não posso deixar de dar os parabéns a ele, mesmo com toda essa turbulência, mesmo com esses royalties em queda, né? Nós saímos de 3 bilhões da época de Rosinha para 1,5 bilhão, né? Então não podemos esquecer, como eu, empresário, sofri na pele com as lojas fechadas, o prefeito recebendo esses royalties todo mês a menos, também é uma alusão que a gente tem que refletir. Então, o empresário hoje está passando um momento difícil. Eu não sou uma linha fora da curva, mas o prefeito também está passando um momento difícil de saber o que ele tem que pagar. Mas, dentro da Covid, eu acho que ele ele foi muito bem, né, nesse momento, mas eu sou a favor do comércio aberto, com todas as restrições possíveis. A pessoa que as pessoas não podem esquecer
que nós estamos numa pandemia. Nós estamos com a doença em alta. Então, quem não pode sair, não deve sair de casa. Quem está principalmente as pessoas com comorbidade, os idosos, deve se ficar mais em casa. Entendeu? Mas eu sou a favor, sim, do comércio aberto. Inclusive, eu liguei para o secretário Basto ontem, secretário de governo, para pedir a ele, para sábado, o comércio abrir de 9 às 2, para não ter um aumento mais de pessoas, sabe, mas diminuir, de repente, dividir durante as semanas, um dia a mais, com horário restrito, então podia diluir. Então, ele ficou de estudar esse assunto lá com o pessoal. Passei também a mensagem para o prefeito, né, dando minha solidariedade a ele. Passei a mensagem também para Vladimir, dando minha solidariedade a ele também, com o problema da doença. Né, graças a Deus. Os dois se infectaram, mas foram casos leves, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? E também passei essa mensagem para ele ontem, solicitando a abertura do comércio ao sábado, de 9 às 2 da tarde. Uma sugestão que eu dei a ele, porque nesse momento, muitos não têm a noção do que está acontecendo. Deixa só essa que você falou enseja uma pergunta aqui do grupo, do WhatsApp do programa, feita pela jornalista Silvana Venâncio, de Bom Jesus, Itabapoana. Foi minha colega de FAFIC. Se estiver ouvindo a gente aí, Silvana, um beijo para ti. Como empresário, não sei o seu ponto de vista antes de ser testado positivo ao Covid-19, mas muitos são a favor da flexibilização. Agora, após ter sofrido a doença, o que você pensa sobre essa medida no momento que os casos só aumentam? Silvano, obrigado pela pergunta. Mando um beijo aí para São Francisco. Meu avô foi prefeito daí, né? Na época era... São Francisco não, perdão, é Bom Jesus, Itabapoana. Bom Jesus. Bom Jesus, então tá bom. Mas, Silvano, eu sou a favor, sim, mesmo que eu peguei, mesmo depois da doença, eu sou a favor, sim, do comércio aberto. E sou a favor que as pessoas não saiam de casa para passear. Nós estamos num momento difícil. Não é para passear, não é achar que acabou a doença, não é achar que está tudo normal. Não, nós estamos numa pandemia, as pessoas que têm comorbidade devem ficar em casa, os idosos devem ficar em casa, e você sair para comprar. Você sair para passear não é o momento. Então, continuo com o pensamento do comércio aberto. Agora, você falou aí, Nenê, essa coisa do comércio aberto, uma hora vai ter que abrir. Agora, a Folha trouxe no domingo uma resposta, me parece meio clara da sociedade, porque as vendas, a CDL disse que as vendas atenderam a expectativa, e os comerciantes todos ouviram disseram que não atenderam. E não é só em Campos, você ouve a mesma queixa em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Onde você reabre, você não tem a resposta esperada, né? E é normal, lógico, as pessoas estão com medo de ir para a rua. Qual é esse meio termo? Porque o comerciante se entende a realidade do empresário, né? Alguns são obrigados a demitir, como você colocou aí, outros são obrigados a colocar suspensão temporária, que foi um instrumento que o governo criou, né? Um bom instrumento, aliás, para você não ter que demitir, né? Suspensão temporária durante 2 meses. E o governo assume o pagamento desse salário nesse período. Mas, quer dizer, você fecha, a pessoa não, quer dizer, para de ter entrada de capital de giro e abre e o capital não volta a gerar porque não tem movimento. Qual é a solução para isso, para você como empresário? Aloysio, assim, é uma doença muito louca, né? Assim, a gente não sabe, na verdade, o que se pode passar. Mas vamos lá. Sobre as vendas. Eu estou vendendo, eu estipulei umas metas para a minha loja,
do que eu vendi em 2019, eu estou botando 50% a menos. E nesses quarta, quinta, sexta, eu consegui estipular essa meta que eu estipulei para a minha loja, consegui bater. Então, nós estamos... lógico que as vendas vão cair, não tenha dúvida. Mas eu também estou numa outra realidade. Carga horária diminuiu. Então, a luz vai diminuir. Quadro de funcionário diminuir. Então, vou ter menos custo com funcionário. Então, o empresário tem que se adequar. O empresário tem que se adequar à nova realidade. Esse novo normal, né? Mas eu, dentro das minhas expectativas, eu consegui bater minhas metas estipuladas nesses 3 dias. Nessa semana, hoje é quarta, segunda e terça, foi bonzinho também, foi tranquilo, foi o que eu esperava. E agora, assim, é dia a dia. Eu estou fechando, eu fecho os caixas no outro dia, eu estou ligando para as lojas toda hora, né? A gente fica trancado dentro de casa, né? Então, eu estou lá no telefone, ligando para o funcionário, trabalhando muito a rede social. Hoje o comerciante tem que trabalhar muito a rede social. Entregas, nós estamos fazendo delivery. Esse delivery vai continuar, eu acho que não vai acabar mais. A gente não trabalhava com delivery antes. E esse delivery eu acho que vai ser eterno daqui para frente. As pessoas acabam se acostumando, né? E a vida muito corrida, acaba... esse fator vai ajudar nas vendas. Instagram, Facebook, né? A rede social também está ajudando, e a loja aberta ajuda. Então, de um modo geral, eu estou, depois que abriu as lojas, eu me senti muito aliviado num fator econômico. Eu vi também algumas pessoas falar que já aumentaram os casos, mas acho difícil aumentar. Como que vai aumentar os casos se eu falei para você que 10 dias que eu tive meu resultado? Se eu começo a abrir quarta-feira, como que já sabe? Esses resultados de quarta, de quinta e de sexta são pessoas que já fizeram os exames lá atrás. Então, não é de agora. Então, o que a gente vai perceber do comércio aberto vai ser daqui a 10 dias. Né? Mais ou menos isso, eu acho. Né? Então, não vamos falar de achismo. Vamos falar de dado concreto, ok? A última pandemia que você teve... pandemia não está dizendo, né? Uma endemia, doença, pan é um prefixo grego que significa mundial, uma doença do mundo, né? A etimologia da palavra está dizendo. A última pandemia que você teve no mundo, antes da Covid, foi a gripe espanhola, que hoje a gente chama de influenza H1N1, correto? Correto. Ela foi chamada de gripe espanhola porque... o mundo estava em guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ela apareceu em 1918, 1920. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. E os países envolvidos tinham medo de divulgar a doença e haver uma debandada, uma deserção em massa das tropas. A Espanha não estava em guerra. E por isso a imprensa espanhola divulgou. E o rei deles, na época, quase morreu da doença. Então o nome ficou gripe espanhola. Mas ela, na verdade, nasce... Foi os americanos, né? No estado do Kansas, nos Estados Unidos. E americano sempre foi muito dado à estatística deles, né, da cultura deles. E já era naquela época. Os estudos daquela época mostram que os estados dos Estados Unidos que fizeram a quarentena mais rígida tiveram a recuperação econômica mais rápida, né? Porque todos foram afetados, né? E a gripe espanhola foi muito pior do que a Covid, muito pior, né? E agora, vamos colocar os casos da Europa, em países que você tem ali, que estão mais ou menos assim, são vizinhos. Grécia e Itália. A Grécia fez a quarentena rígida. A Itália só fez quando não tinha mais jeito. A Grécia reagiu economicamente muito mais rápido que a Itália. Portugal e Espanha, que estão na mesma Península Ibérica, né? Portugal fez a quarentena rígida. Espanha só fez quando não tinha jeito. A resposta econômica de Portugal está sendo muito mais rápida do que a da Espanha.
Suécia com Noruega, que estão ali, no norte da Europa, também outra península, uma do lado da outra. A Noruega fez uma quarentena rígida e a Suécia não. A resposta da Noruega está sendo muito mais rápida do que a da Suécia. Então, todos os casos do passado e do presente indicam que quem combateu com mais rigidez teve uma resposta não só de saúde, como econômica mais rápida. Isso não é inquestionável? Sim, Aloysio, concordo plenamente com você. Mas nós estamos no Brasil. E o Brasil, os brasileiros acabam não respeitando o Estado como poder. Vou dar um exemplo claro. Você passa de moto dentro da comunidade onde tem tráfego, o cara chama, se passar de novo, eu pego sua moto. Então, o brasileiro não respeita muito as regras. Então, eu acho que também, culturalmente falando, as pessoas não... Você passa ali no centro da cidade, pessoas sem máscaras, pessoas vendendo chinelos, tá uma balbúrdia muito grande. Então, assim, é difícil você fazer uma quarentena no Brasil, principalmente no interior, sei lá, você vê que no Rio de Janeiro mesmo, um monte de gente fazendo festa, um monte de lugares fazendo festa nessa pandemia toda. Então, culturalmente falando, o brasileiro não respeita muito o Estado em si, entendeu? Então, é difícil fazer uma quarentena onde as pessoas não respeitam. Então, nesse termo, que a gente não consegue fazer uma quarentena que tem que ser feita, o comércio não pode esperar, ficar 6 meses, 7 meses, 8 meses aberto, fechado, aí vai morrer muita gente de fome. Meu pensamento, eu acredito nisso. E quer dizer, os dados aí apontam uma realidade diferente. Eu concordo que no Brasil não foi feita uma quarentena como deveria ter sido feita. Isso. E acho que esse exemplo do presidente foi muito ruim, né? Desde o início questionando, aí sai a decisão do Supremo que dá autonomia aos entes federativos, dos estados e municípios para tomar as suas decisões. O ministro Gilmar Mendes dá a declaração pública de que o Brasil não será do presidente o poder de adotar política genocida, né? Mas eu não quero entrar nessa discussão. O fato é que a gente não fez a quarentena como deveria fazer. Concordo com você. Mas me parece assim que... eu sei que não dá para comparar cultura de países diferentes, mas eu não estou comparando a cultura, estou comparando assim, os exemplos do passado e do presente de países vizinhos que adotaram. Um adotou uma quarentena menos rígida, o outro mais rígida. E os que adotaram mais rígida, a resposta não só de saúde como econômica, ela foi mais rápida. Isso é um fato. Estão os números para mostrar. Itália e Grécia são vizinhos ali, tem o mar Adriático entre eles. Espanha e Portugal são vizinhos. Suécia e Noruega são vizinhos. Compara, por exemplo, 2 vizinhos aqui para a gente não ir para a Europa. Compara Brasil e Uruguai. Eu não falo, logicamente, em tamanho absoluto, porque o Uruguai é muito menor, tem 4 milhões de habitantes. O Uruguai tem o mesmo tamanho do Rio Grande do Norte. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte. Aliás, o Uruguai já foi Brasil. E o Uruguai, proporcionalmente, está dando um banho na gente. Um banho. É o único sul-americano com autorização para viajar para os Estados Unidos e para a Europa. E fez quarentena rígida também. E lá um governante de direita, depois de vários governos de esquerda, hoje é um presidente conservador. Então me parece inequívoco isso, né? Sim, mas eu acho que essa falta de união federativa, né, com o Estado e os municípios, essa falta de um protocolo único, né, isso tudo atrapalha. O STF dando poderes para o Estado e para os prefeitos, para o Executivo, governador e prefeitos. O presidente da República fazendo... votei em Bolsonaro, sou Bolsonaro, mas eu sou crítico a muitas coisas dele. Então, não usar máscara. Hoje está comprovadíssimo que o uso de máscara é importantíssimo. Não tem um protocolo único nos estados, na União, Estado e prefeituras. Então, isso
vem atrapalhar muito qualquer tipo de quarentena, qualquer tipo de restrição, a falta de união de todos. Eu acho que hoje o Brasil não tem. Você vê que já 2 secretários de saúde, no meio da pandemia, foi embora. 2 ministros, né? 2 ministros. O Estado do Rio, mesma coisa. Pô, então é difícil, amigo. É difícil pra caramba. Poxa, foi uma surpresa esse governador que saiu com 1%. A gente criticando muito a corrupção no Estado do Rio, que todos os governadores foram presos, desde Moreira Franco. Lógico que Moreira Franco não era mais, mas pegou na Lava Jato, mas Rosinha Garotinho, o próprio Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, todo mundo foi preso. E vem um juiz federal, que a gente botou todo... E, além de tudo, o juiz federal sabe o que pode valer contra ele. Ele sabe muito mais do que eu, você, do que as provas, né? Então, bem complicado, Luiz, é bem complicado. Nós estamos passando no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, principalmente. Só antes de acabar esse bloco aqui, fazer uma pergunta aqui do Felipe Campista, está aqui, telespectador do streaming. Gostaria de saber se o vereador tomou a vacina da gripe antes de contrair o Covid. E caso tenha tomado, se você acha que amenizou os sintomas em algum momento. Felipe, lógico que vacina contra a gripe aí, eu sou leigo, não precisa o vereador nem responder, não ameniza sintomas de Covid, né? Nunca. Você só vai saber que você não está, aqueles sintomas não são por conta do vírus pelo qual você se vacinou. Mas enfim, Neném, você tomou a vacina? Tomei a vacina. Tomei. Eu e Soraya tomamos a vacina. Antes, bem antes, uns 20 dias antes. Tá bom, Cláudio, são 8h30, o último bloco é política e vai render também. Você quer partir para o último bloco ou quer fazer alguma pergunta? Vamos ao último bloco. Acho que é isso aí, a questão que você abordou bem aí do comércio, que era importante ouvir do Neném essa opção que a gente teve, né? Ele é empresário e também político, então ele na verdade está dos dois lados do balcão nessa crise, que é a crise sanitária e a crise econômica também. Então, muito bom, e bom saber que o Neném está correndo atrás aí para reabrir o mais. Luiz, não é nem uma pergunta, é só uma posição, um pensamento, se você me permite, que eu acho que quanto mais você estreitar os horários e dias de funcionamento, mais aglomeração é provável ocorrer. Então, se você coloca uma abertura de comércio com horário restrito, você vai ter só aquela hora para ir naquele comércio. Então, você vai, naturalmente, aglomerar muito mais. E no sábado, essa abertura aí aos sábados vai dar uma oportunidade também das pessoas, né, não aglomerar durante a semana. Você quer ver outra coisa que eu acho engraçada, Cláudio? Uhum. A gente vê muito, sobretudo, que a doença foi politizada, né? A Covid foi politizada tanto pelo Trump nos Estados Unidos, e tudo que o Trump faz, Bolsonaro imita, né? Mal imitado, né? Mal imitado, e aqui também no Brasil, quer dizer, você ser a favor da quarentena vertical, você é de direita. Se você é a favor da horizontal, você é de esquerda. Se usar máscara, virou coisa de esquerda e não usar de direita. Mas quer ver uma coisa engraçada? Eu vejo bolsonarista cobrar e comemorar número de curados. Pelo amor de Deus, o número de curados é proporcional. Se tem mais curado, tem mais infectado, tem mais morto. Pô. Assim como aumenta o número de curados, aumenta o número de mortos. É proporcional. O aumento do número de curados equivale ao aumento do número de mortos, infelizmente, como qualquer outra doença que tenha morte como consequência. Muito difícil, né? Nesse caso. Só para pegar esse gancho também, né, dentro desse bloco, outra coisa que nós vamos solicitar, que estamos solicitando, os bancos voltar ao horário normal. Esse banco fechar 2 horas da tarde, também está aglomerando muitas pessoas. Entendeu? Eu acho que é importantíssimo os bancos voltarem às 16 horas. Perfeito. Por quê? Eu não entendo.
porque 2 horas da tarde, ontem de manhã eu fui no caixa eletrônico, estava uma fila, 8 horas da manhã já estava uma fila enorme no banco. Exatamente. Então, isso precisa melhorar também. Nós temos que lutar. Mas hoje, fica muito difícil a gente brigar nessa pandemia até para lutar por melhorias. Porque tudo é via telefone. Quando você vai pessoalmente, quando você conversa com a pessoa, o tratamento é outro, a conversa é outra. Tudo por via telefone, por via Skype, por reunião online, é pior. Eu acho que a resolutividade diminui. Então, os bancos também precisam fechar no horário normal. Eu acho uma coisa que vai ajudar muito também. Boa. E os números aí... Eu não posso esquecer também de mandar um abraço para o meu amigo, o vereador Igor Pereira, que mandou um abraço para mim aí. Mandou também várias orações. Obrigado, vereador Igor. Todos os colegas lá, né, no dia não houve sessão, e as pessoas sentiram a empatia, tomaram um susto muito grande com a minha internação, e não houve sessão no dia. Né? E eu fiquei até um pouco chateado, porque eu estava assistindo a Rede Globo na hora, na RJTV, e me ligaram também, perguntando informação sobre minha doença. Eu informei que eu estava internado, no estado grave, tudo. E depois fizeram alusão da minha internação e também da não ter a sessão. Então, ali naquele momento, eu fiquei triste, né, assistindo aquilo, e faltou um pouco de empatia naquele momento. Mas, vida que segue. Eu quero agradecer aos colegas, vereadores, também pelas orações, pelo carinho, pela empatia naquele momento. Todos, situação ou oposição, todos os colegas vereadores, agradeço pela ligação, pelas mensagens e pelas orações. Perfeito. 8h34. Então nós vamos a um rápido intervalo. Voltaremos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, recebendo hoje o vereador Luiz Alberto Neném, conversando ao vivo aqui conosco por videoconferência na Folha FM. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Folha FM faz a sua parte no combate